Olá, amigos. Eu sou o professor Dalton do Consciencial.org e nesse áudio que eu vou postar a seguir, eu vou falar de matéria e energia, de dimensões e multidimensões, de materialidade e quintessencialidade, de quintessência, sutileza energética. A pergunta primordial que me fez gravar esse áudio é: como é possível existirem realidades físicas, né? Energias físicas simultâneas, se dois corpos não podem ocupar o mesmo local no espaço na mesma dimensão? E você fala, não, mas está numa outra dimensão. Não tem um cabimento muito nem científico e nem racional para minha perspectiva, porque você não vai conseguir explicar para mim qual é a outra dimensão, né, que essa realidade física está se manifestando, por quê, como e o que acontece. Eu quero uma explicação, mas a nível vibracional, a nível energético, né? Não, aqui nós estamos numa faixa de frequência X na densidade de matéria Y, né? A velocidade da luz aqui é tal. Na outra realidade, eu quero que você me dê a documentação, as informações também. Não basta falar que não é nem uma suposição hipotética, pode ser basicamente um chute. Então, o que acontece? Eu costumo caminhar todos os dias de segunda a sexta no meu quintal. Costumo caminhar ao menos 30 minutos. E normalmente, quando eu estou caminhando, eu me inspiro, eu começo a ter ideias. Então, esses dias eu falei, chega de às vezes sair correndo da caminhada para ter que anotar alguma coisa, porque eu tive uma ideia. Aí eu pus o celular no bolso e falei, assim que eu tiver uma ideia, eu vou gravar. Aí eu comecei a caminhar, já me veio essa questão, né, dos universos paralelos, dos níveis materiais, dos possíveis hipotéticos níveis materiais paralelos existentes. E eu gravei uma dúvida. Então, isso eu não estou respondendo nada, nem estou afirmando nada. Na verdade, eu estou perguntando, eu estou hipotetizando, né? Eu estou perguntando, será possível isso? Mas eu estou explicando alguns parâmetros. Então, essa gravação, ela ficou, esse áudio, né? Ficou com 12 ou 15 minutos, ok? Então, eu vou postar esse áudio ilustrado em forma de vídeo, logo a seguir, para que você possa me ajudar a responder. Porque eu preciso de uma pessoa que tenha um mínimo de cultura científica, de percepção, de senso de física, né, física clássica, e eu nem entrei no mister da física quântica, não. Mas é claro, duas cabeças pensam melhor que uma, 10, muito mais. Então a questão é uma dúvida mortificante minha. Eu tenho isso há muitas décadas, né? Quem pode me responder? E me explicar com propriedade, não é achar que é isso, achar que é aquilo. Achar, eu mesmo já acho sozinho. Eu já sou um achista suficiente para mim mesmo. Então a pessoa tem que conhecer bem a espiritualidade, ter alguma experiência fora do corpo, né? Alguma sensitividade, né? Perceptiva, intuitiva, e tem que conhecer o básico da ciência para poder argumentar. Porque nesse áudio eu falo sobre os estados da matéria, os estados intermediários, né? Vibração, energia, pipipi, papapá. Então, eu não quero essa coisa leiga falando dimensão, porque a coisa na web é muito aberta, né? É muito evasiva, é cheia de circunlóquio, não conclui, não define, não explica nada. Ok? Então, eu agradeço por você estar aqui. Eu vou tentar ilustrar didaticamente o melhor que eu puder. E você me responde, me ajuda, debate comigo, conversa comigo. Ok? Um grande abraço aí do Dalton. Tudo de bom.
Então, estou anotando aqui minhas ideias, umas ideias para fazer perguntas nas entrevistas. Bom, pergunta 1. Para mim, essa questão das dimensões, o pessoal faz uma confusão muito grande. Eu faço uma distinção total entre as dimensões e multidimensões físicas, ou intrafísicas, ou materiais, como queira designar, e as dimensões astrais, espirituais, extrafísicas. Porque pela ciência convencional, pelo paradigma cartesiano, pela ciência acadêmica comprovada, irrefutável, nós temos 10 dimensões físicas, isso não se discute, não é crença. E nós temos uma 11ª que já está sendo estudada. Então nós podemos até aqui a falar que nós temos 11 dimensões. A partir desse pressuposto, nós temos 11 dimensões. Essas dimensões são físicas, são materiais. Nós percebemos 3 espaciais e uma temporal, que é a 4ª, né? Comprimento, largura, altura e o tempo. As outras 6 ou 7 são imperceptíveis, porque elas são microscópicas e enroladas em si mesmas. Então nós não as percebemos na nossa experiência diária, na nossa experiência cotidiana. Então, o que acontece? Aí surge aquele papo. Há um ser da 5ª dimensão. Poxa, nós aqui estamos na 5ª dimensão, estamos na 1ª, na 3ª e estamos na 11ª também, por esse princípio ciência, esse princípio científico. Então, por exemplo, você tem um cachorrinho em casa, ele é um ser da 5ª dimensão, é da 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª também, mas é um ser de todas essas dimensões. Então a gente falar, vem um espírito da 5ª dimensão, opa, já tem no mínimo um erro semântico, um erro linguístico aí, no mínimo, porque há por trás disso também um erro de interpretação, um erro de entendimento. Porque se eu designo dimensão para uma medida física, para uma percepção física, para uma referência física, como eu posso utilizar esse mesmo termo para uma questão extrafísica, astral, ou mental, ou acima? Quer dizer, como é que eu posso usar uma mesma referência para uma energia densa, lenta, congelada, parada, que é a matéria, para uma energia mais sutil, mais quintessenciada, né? Mais rápida, mais dinâmica, conforme o plano astral, plano mental e algures. Percebe? Então, isso é uma coisa que eu estou pesquisando. Outra coisa que eu também pesquisei e fiquei refletindo sobre elas, porque é evidente, não é a ciência que tem todas essas respostas, muito menos nesse casamento que eu estou tentando fazer das dimensões físicas com as densidades ou multidensidades extrafísicas, dimensão essa que eu criei, né? Estou tentando fazer esse casamento, não é a ciência que vai ter resposta para isso, mas a gente não pode ignorar a ciência e ir contra ela. Já dizia Kardec, digo eu e diz o bom senso, tá? Então veja bem, vamos analisar a matéria, a questão molecular, a questão
quântica da energia. Ok? Então, veja bem. Quais são os estados da matéria? Sólido, líquido, gasoso. Pastoso é um estado intermediário. Nós temos também, vamos pôr mais 2 estados aí. Um estado de alta temperatura e velocidade molecular, que é o plasma, né? Por exemplo, dentro do núcleo do Sol, dentro do núcleo das estrelas, nós temos esse estado de plasma. E nós temos um outro estado que é o supermassivo, ou seja, a matéria que está numa condição como no nível dos buracos negros, que é densidade infinita. Então são essas coisas que a gente tem a partir da ciência acadêmica para começar a desenvolver esse raciocínio. Como, a partir daqui, entender as dimensões extrafísicas, do que chamá-las, como designá-las, como entendê-las. Evidentemente, todos nós que já estudamos o espiritualismo, já temos algum nível de sensitividade, de sensitivos, algum nível de parapsiquismo, algum nível de experiência fora do corpo, nós sabemos que é simples. Nós temos o plano astral, que é uma designação didática para uma faixa energética, e o nível mental, também outra faixa. Na verdade, isso é didático, não há separação, né? Tudo é um crescendo, né? Um gradiente, um contínuo eterno, ad infinitum. Então, eu posso pegar essa faixa do plano astral, aí eu divido em 7, tudo bem. Aí são 7 níveis de vibração, são 7 níveis energéticos, são 7 níveis de densidades energéticas. Da mais densa, a imediata, mais próxima do nível material, físico, até na borda, que borda essa que também é didática, porque não existe, do plano mental. Então eu posso dividir o astral, posso dividir em 3, posso dividir em 7, posso dividir em quantas eu quiser, né? Posso nominar, desde que eu entenda o conceito, eu entenda a ideia. Essa vibração extrafísica é sutil, tá? Tanto que a matéria, né? Essa energia, esse nível, está dentro da matéria, que estão em 2 níveis dimensionais diferentes. Então, uma cabe dentro da outra, né? Por exemplo, o nosso corpo astral cabe dentro, permeando, em volta, fora do corpo físico, que estão em níveis vibratórios diferentes. A minha dúvida principal diante dessa retórica toda, desse relato todo, é o seguinte, né? Como é que nós vamos chamar essas dimensões astrais? Será que é possível, como todo mundo diz, né? Eu acredito que eu seja minoria nessa perspectiva, eu reconheço isso. Eu estou indo contra a correnteza do geral, mas isso é normal em mim, nos meus questionamentos, né? Eu acho difícil eu conceber, por enquanto, no momento, tá? Como é que possa haver outro nível de realidade física paralela aqui que nós não percebamos. Evidentemente, há outro dado que me incomoda bastante diante dessa realidade. Por exemplo, as manifestações extraterrestres no plano físico que eu estou falando. No plano astral, não tem problema. 90% delas são no plano astral e são extrafísicas. No entanto, eles têm ostensiva manifestação, e cada vez mais
né, manifestações que no plano físico, tanto de abdução, né, física, quanto de manifestação, em todos aqueles níveis de contatos, primeiro, segundo, terceiro graus, que não passam de classificações técnicas, apenas isso. Então, eu fico pensando, que estado da matéria é esse que pode estar paralelo aqui do lado do meu universo? É físico, eu não percebo isso, né? Afinal, eu já pensei em tudo que a ciência conhece, né? No processo de buraco negro, no sólido líquido, no gasoso, no plasma, né? Já cheguei a dar uma pesquisadinha sobre energia escura, não se sabe nada sobre ela, a ciência, então isso é mera especulação, que a gente possa chutar e dizer que é energia escura. Então veja bem, outra coisa, além dessas, outro dado contra, é que vários projetores astrais também falaram que estavam projetados em outras realidades físicas. Mas vejam bem, dependendo da perspectiva, da lucidez, da manifestação do psicossoma do corpo astral, aquilo pode dar uma percepção física também, pode dar uma sensação física. Então pode dar uma interpretação distorcida de que se está no físico, em outra realidade física, parafísica, e não é necessariamente física, ela continua sendo astral, tá? Porque também há uma lei que diz o seguinte: não é possível dois corpos ocuparem o mesmo local no espaço, no mesmo nível de vibração, ou como dizem, na mesma dimensão. Então, eu não sei se eu expliquei ou se eu confundi. Então, eu tenho como dados, agora fazendo um resumo, eu tenho como dado, tá, o que a ciência já sabe sobre a matéria aqui. E eu tenho, contra essa minha convicção, a experiência dos projetores astrais e essas manifestações, né, físicas extraterrestres, que eles aparecem do nada, né? Parece que passou por um portal e somem do nada, né? Ou simplesmente mudar a vibração da nave deles. Então, isso para mim é um enigma, é uma incógnita. Eu acho que eu vou ficar, se eu não conseguir entender isso por mim mesmo, se eu não tiver uma experiência psíquica, íntima, parapsíquica, espiritual sobre isso e chegar a descobrir mais alguma coisa, eu vou levar isso para o túmulo e para outras vidas, porque realmente eu não vi ninguém questionar isso, nesse nível de percepção, nesse nível de questionamento, nesse nível de dúvida, nesse nível de perspicácia. Não vi. Quer ver essa coisa de dimensão também, onde pega? Por exemplo, eu não acredito em intraterreno. Para mim, no mínimo, isso é um erro linguístico, né? Um erro semântico. Porque o extraterrestre não vai vir de um mundo evoluído para morar dentro de uma caverna. Dalton, mas ele está em outra dimensão. Ele não está dentro da caverna. Bom, se falou que ele está dentro do buraco, dentro do bolsão, dentro da caverna, dentro do núcleo da Terra, então é porque é físico. Se ele não é físico, então ele é extrafísico. Se ele é extrafísico e você viu que ele foi para baixo, né, para a base dele, lá aparentemente embaixo da Terra, ele não está embaixo, ele está em outro nível vibratório. Então não é intraterreno, é extrafísico, tá? Em qual nível extrafísico for. Então veja bem, nós temos todos essas dúvidas, esses questionamentos, essas colocações, essa visão de conjunto para questionar. Perceba que todas elas convergem. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de ter alguém no mesmo nível de perspicácia, de experiência espiritual e intelectual, para eu poder conjecturar, refletir, debater, viajar, que é uma pessoa que tenha
esse conhecimento de física e de extrafísica razoável para poder conversar comigo. Eu estou bufando, né? Estou respirando, porque eu estou gravando esse material caminhando. Eu estou caminhando, fazendo exercício, enquanto eu estou gravando esse material. Porque normalmente quando eu caminho, vou fazer exercício, eu começo a me inspirar, ter as ideias. E eu falei, hoje eu vou levar o celular para anotar. Anotar não é possível caminhando, então eu estou gravando. E essa é minha principal dúvida.